profeta de origem judia foi levado a um vale cheio de ossos humanos secos e não enterrados, estavam expostos. Naquele momento, ele ouve uma voz que informava a ele que aqueles ossos poderiam reviver se ele falasse tais palavras. E sabe o que o profeta fez? Obedeceu a voz, falou estas tais palavras, os ossos reviveram, se tornaram homens, ficaram de pé, cheio de vida, e essa história e muito mais informações tem muito a ver com você. E eu lhe convido a estudar comigo Ezequiel 37. Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um momento de encontro onde nós podemos falar da palavra do Senhor, das orientações bíblicas, do Evangelho de Cristo. E hoje eu quero convidar você a entender um pouco comigo uma das visões que ocorreu com o profeta Ezequiel. Se você está aqui pela primeira vez, prazer. Pastor Benjamin Júnior é o meu nome, sou anfitrião deste canal. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho para todas as notificações e compartilha, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Queridos, primeiro, o profeta teve uma visão, foi levado, ele diz assim, veio a mão do Senhor e levou este profeta, o Espírito do Senhor, levou a ele a um vale de ossos secos. Ele foi levado a um vale de ossos secos. O Espírito fez andar ao redor do vale e eram numerosos e estavam sequíssimos. O Espírito perguntou ao profeta, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E ele responde, Senhor Deus, tu o sabes. Outra coisa, o Espírito diz para ele, diz para o profeta, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Enquanto o profeta Ezequiel profetizava todas essas palavras que o nosso Deus acabara de dizer para ele, ele ouve barulho de ruído. E este barulho era de ossos que batia contra ossos e se juntava cada um com o seu osso. E ao olhar, quando ele olha, provavelmente deveria estar profetizando de olhos fechados ou olhando para uma outra parte, quando ele olha, depois de ouvir aquele barulho, eis que aparecem tendões sobre os ossos, crescem carne sobre aqueles ossos e tendões, e eles são cobertos por pele, mas não havia vida neles. Então o Senhor disse ao profeta, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes montes para que vivam. Ao profetizar, simplesmente ocorre o quê? O Espírito entrou naqueles corpos e eles viveram e se puseram de pé e formaram um grande exército, um enorme exército. Acaba que o próprio Deus dá a interpretação desta visão. Esta história que ocorre em Ezequiel 37, Deus diz assim, e eu quero ler com você a explicação de tudo isso que eu te falei. Deus diz assim, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Ó meu povo, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor
quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu o cumprirei, diz o Senhor. Ok, essa é a visão que Ezequiel tem no capítulo 37, na primeira parte, porque ele também tem uma outra. Mas essa é a visão que ele tem no capítulo 37, nessa primeira parte, até o versículo 14. E esta visão, ou esta profecia, o que ela tem a ver com você? O que ela tem a ver com a sua vida? Talvez você diga, poxa, muito bacana, Deus deu uma promessa, o povo estava sem esperança, estava cativo na terra da Babilônia, né? As pessoas estavam desestimuladas, sem esperança, o vigor delas estava abaixo de zero e simplesmente Deus dá uma palavra para animar a cada um deles. Queridos, primeiro, os ossos sequíssimos representam o estado lastimável de pecaminosidade. Os ossos secos do que estão mortos em pecados e transgressões. Ou seja, aqueles ossos daquela palavra é uma figura, uma visão que Deus usa para dizer como estava o coração do povo, como estava o ânimo do povo, ou seja, acabado. Não havia esperança sobre Israel que estava cativo na Babilônia. Mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Usando de uma forma analógica, e ela não sai dos propósitos do que o Novo Testamento nos fala, somos comparados a estes ossos secos. Este vale de ossos secos é a multidão de pessoas que estão mortos em seus pecados, estão mortos em suas transgressões. Todo homem, ele vem do pecado, está no pecado e precisa de Cristo para ter consciência de seus pecados e também poder se regenerar. Ou seja, o homem precisa do Espírito Santo para regenerá-lo. E isso nós encontramos na Bíblia. A Bíblia diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Olha, o salário do pecado é a morte. Então, fazendo uma analogia, muitas pessoas hoje, no dia de hoje, estão como ossos sequíssimos por conta de seus pecados. Assim como naquela visão que Deus deu para Ezequiel, as pessoas hoje, elas estão sem vida. Vida espiritual, vida com Deus. A falta desta vida espiritual acaba também por desnutrir todo o vigor e ânimo pela vida terrena. E é muito importante que nós deixemos este estado de sequidão, de morte espiritual. Segundo, esta visão ela tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós, porque quando o Espírito pergunta para o profeta, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Esta pergunta é óbvia. Humanamente falando, é impossível viver. Até porque nós temos que considerar que no Antigo Testamento, a questão da ressurreição dos mortos ainda era uma coisa não tão muito bem compreendida. Ainda era algo um pouco inacreditável para a maioria das pessoas. Havia relatos, sim, mas a ressurreição dos mortos, como ocorreu no Novo Testamento, como as promessas da Nova Aliança descrevem, os profetas também descrevem que muitos ressurgirão da morte, isso ainda era algo um tanto não compreendido por muitos. E ali, quando Deus fala, a voz do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, fala com o profeta Ezequiel e diz assim, poderá, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? A resposta é clara, humanamente dizendo, é não. Isso para nós quer dizer o quê? Ou seja, poderá alguém com as suas próprias forças deixar de viver no pecado? Poderá alguém de fato deixar o estado pecaminoso? Não ser mais escravo do pecado? Porque entenda uma coisa, quando eu falo de pecado, eu não estou falando apenas daquilo
que algumas pessoas pensam no quesito religioso, na religiosidade da questão. Não, porque alguns pensam, o pecado é beber, fumar e ir pra balada. Não, querido, não. Aquele que rouba, rouba porque é dominado pelo pecado. O que adultera, adultera porque é dominado pelo pecado. É escravo do pecado, está morto em seu pecado. Não consegue parar de fazer aquilo porque está morto em suas transgressões, em seus pecados. Aqui fofoca porque está presa, morta em seu pecado. Aquele que calunia, calunia porque está morto em seu pecado. Ou seja, a questão do pecado vai muito além do que parar de beber bebidas alcoólicas, parar de fumar. A questão do pecado é a causa do mal no mundo. Do mal no mundo. Se aqueles que não creem em Deus entendessem essa questão e desse uma chance para si mesmo, não é para Deus não, porque Deus não precisa de chance, mas desse uma chance para si mesmo de experimentar o arrependimento e a obra regeneradora do Espírito Santo, eles veriam que uma sociedade muda. A sociedade muda. Quando não há mais pecado, não há tão grandes questões que nós vemos hoje na Terra. Tudo isso é oriundo, nós podemos dizer, é culpa do pecado na natureza humana. Quando Deus fala para o profeta, poderão ou será que estes ossos podem reviver? A resposta que o profeta dá é excelente, que é a resposta que o nosso coração precisa. O profeta diz para o Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. E eis aí uma resposta que nós precisamos todo dia olhar para Deus e dar para Ele, porque esta resposta somente evidencia que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes você pode dizer assim, poxa, eu estou num estado que eu estou sem esperança. A minha vida acabou, eu sou jovem, mas não há solução para mim, não há jeito para mim, estou na caminhada com Cristo, mas está difícil de continuar. Quanto mais eu quero viver uma vida sem o pecado, mais eu estou no pecado. Quanto mais eu busco ter santidade, menos santidade eu tenho, e você se encontra sem esperança. Porque ao olhar para suas condições, para suas capacidades e para o resultado do seu esforço, você diz, poxa, minhas esperanças estão exterminadas, estão acabadas. Será que um dia eu poderei viver em santidade? Acho que não. Será que um dia eu posso ser um filho que agrada ao Senhor? Às vezes você chora, dizendo, meu Deus, eu gostaria de ser um filho que te agrada. O choro não é o problema é quando o coração está desesperançoso. E se desesperança no próprio Deus, no próprio poder do Senhor. A resposta do profeta Ezequiel, ela é linda. Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, Deus detém o conhecimento de todas as coisas. E se Ele requer de nós, se Ele nos exigiu santidade, é porque Ele sabe que de alguma maneira, claro, a Bíblia prega, não a nossa força, não a nosso modo, mas de alguma maneira é possível viver em santidade. E isso me faz lembrar, esta pergunta de Deus para o profeta e a resposta dele nos faz lembrar de Marcos, né, que diz o seguinte, para os homens é impossível. Então existem coisas, o próprio Jesus diz, existem coisas que para o ser humano é impossível, são impossíveis. Por mais que você diga, não, mas eu vou tentar, eu vou me esforçar, há muitos que se quebram se esforçando apenas com as suas forças, porque é impossível. A libertação tem uma natureza regenerada, o homem não consegue regenerar pelas suas próprias forças? Não. Andar na estrada que é Jesus, no caminho que é Jesus, ser seguidor de Jesus, vivendo no pecado, não tem como. É impossível. Tem coisas que para o homem é impossível, mas Deus pode fazer você permanecer no caminho. Deus pode te libertar do pecado. Deus pode te dar esperança para esta vida. Porque há muitos que, por conta do pecado, o pecado está tão enraizado que elas perderam a esperança na vida terrena. Enquanto há outros que estão vivendo no pecado, esbanjando o pecado, e estão com os corações cheios de esperança nessa vida, nessa terra, estão, né, adquirindo, construindo, isso é muito bom, mas estão negligenciando a palavra e o convite do Evangelho. Há outros que estão mais sensíveis ao pecado e conseguem sentir os efeitos negativos dele em sua mente, em seu espírito e em seu corpo. Outra coisa que me chama a atenção e que essa
essa visão tem tudo a ver com cada um de nós? Qual é a pessoa que falaria com ossos secos? Deus olha para o profeta e diz: fale aos ossos secos. Da mesma forma, o que convenceria o pecador de seu pecado? Peraí, para que eu vou falar para ossos secos? Humanamente pensando, peraí, são ossos secos, são ossos humanos, não foram enterrados naquela visão, mas são ossos secos. Que sentido faz? Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Que agora eu vou dar uma de louco aqui, falando com ossos secos. Assim é o que muitos pensam. Para que eu vou pregar? Para que eu vou falar do amor de Deus para ele se ele não quer? Para que eu vou falar do amor de Deus para ela se ela não quer ouvir? É um osso seco em seu pecado. Só que aí é que tá. O que você vai falar não é algo oriundo do homem, mas sim a palavra do Senhor. É interessante porque Deus, falando com o profeta Isaías, ele fala que vai fazer uma reunião entre a nação de Israel e uma outra nação. E ele trata dizendo desta nação o seguinte: traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Então, peraí, para que ficar pregando para quem tem ouvidos, mas é surdo? Para que ficar ensinando, falando no YouTube, produzindo vídeos e lives de palavra, de oração, se há muitos que têm olhos, mas são cegos? É fato que as pessoas têm olhos, mas espiritualmente não enxergam. Elas têm orelha e condição de ouvir, mas espiritualmente estão surdas. Para quê? Para ouvir ou para entender. Mas mesmo assim, quando Deus fala, profetiza, profetiza. Por quê, pastor? Porque apenas o Espírito Santo consegue falar ao surdo e mostrar para o cego. Há um trecho bíblico de João que eu quero ler com você. Ele diz assim, fala muito sobre isso. Ele diz assim, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Peraí. Para que eu vou ficar pregando, falando, se há muitas pessoas que não querem ouvir? Elas têm ouvido, mas não escutam. Elas têm orelha, mas não ouvem. Elas têm olhos, mas não enxergam. Para quê? Porque o Espírito, eu não posso, ao homem é impossível, mas ao Espírito Santo de Deus é possível. E foi esse mesmo Espírito que Deus prometeu dar para o povo. Dá para aqueles na visão. Ele falou, eu colocarei o meu espírito. É claro que a palavra espírito, quando é direcionada para soprar, está falando do espírito de vida do homem. Isso faz referência a Gênesis, quando Deus sopra naquele boneco de barro chamado Adão, e Adão passa a ter vida depois daquele sopro. Mas lá no finalzinho do versículo, dessa história que eu te contei, desta visão, Deus fala, eu darei a vocês o meu espírito. E o espírito é com E maiúsculo. E por que ele fala isso? Porque ele está falando do espírito dele, não é o espírito da vida humana, é o Espírito Santo. Esse sim pode. Talvez você diga, não vale a pena evangelizar o meu marido. Não vale a pena orar por ele. Olha, a gente pode orar. Se a pessoa não quiser, querido, qual é o osso seco que quer? Qual é o osso seco, os ossos secos que ouvem? Não é possível. A esperança humana acaba aqui. Se nós formos olhar para pessoas, hoje o mundo está mais ousado para dizer, eu não quero o seu Deus. Eu não quero esse Deus. As pessoas estão formando uma pintura do Deus que elas querem crer. Alguns estão pintando um Deus só de amor. E elas creem piamente nesse Deus só de amor que tolera todo tipo de promiscuidade e de pecaminosidade. Outros abertamente dizem, eu não quero o seu Deus, eu quero adorar a Satã. Como nós temos aqui no Brasil, poucas, mas temos igrejas satanistas. Pessoas abertamente declaradas, somos satanistas, Satanás é o nosso Senhor. Temos no Brasil, nos Estados Unidos já tem muito, na Europa, em Londres, meu Deus, em Londres, meu pai do céu.
Então entenda uma coisa, para que pregar? Se abertamente, para que orar? Se abertamente esses estão dizendo, eu quero servir Satanás. Eu quero viver na prostituição, eu gosto de levar um monte de mulher para um motel. Eu gosto de beber, de farra, eu gosto de promiscuidade. Então para que pregar? Aí é que tá. Porque eu não posso. Você não pode. Você que está na luta para libertação e conversão do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Você não pode. Mas o Espírito do Senhor, que Jesus disse, eu preciso ir para enviar. E este Espírito é o que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence a cada um destes. Por isso, eu tenho que abrir a boca e profetizar. Eu tenho que orar, eu tenho que clamar, tanto pela minha vida, isso eu digo vocês, eu estou falando de mim, fazendo uma referência a todos que me ouvem. Você tem que orar e falar, Senhor, eu estou aqui neste pecado. Rejeito-o, mas quando percebo já estou nele. Senhor, me dê forças, transforma minha mente, muda minha natureza, porque eu não vou viver a tua palavra, há poder na tua palavra. E o Senhor disse que o Espírito Santo me convenceria. Me convence, Espírito Santo. Abra os meus ouvidos porque eu preciso ouvir, eu quero ouvir. Abra os meus olhos porque eu quero ver, ó Espírito Santo. E não desistir da caminhada. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Na visão de Ezequiel, ele disse que faria e fez. Não disse que faria. Deus falou, abra a boca, profeta, e diga aos ossos. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Parece algo inútil, como eu acabei de dizer. Mas não é, porque a palavra é de quem? Não é do profeta. Não é de Ezequiel. A palavra não é sua. A palavra não é do pastor. A palavra não é do pastor Benjamin. Não, a palavra é do Senhor e ela tem vida. E Deus falou, quem vai fazer sou eu. Eu farei e ele fez. Sabe o que Deus fez? Quando o profeta profetiza, ele ouve barulho de ossos batendo com ossos. Deus pôs tendões naqueles ossos, juntou os ossos, né? Colocou tendões nos ossos, fez crescer carne e cobriu-os de pele. Mas ainda eram cadáveres. Ou seja, corpos sem vida. E isso fala do quê? Do processo regenerador. Ainda eram cadáveres, estavam deitados, não eram mais ossos separados e secos. Eram ossos juntados, formado um esqueleto bonitinho, tendões, músculo, carne, pele, corpos perfeitos, porém sem vida, deitado, cadáveres humanos. Isso fala do processo regenerador. Assim como aqueles esqueletos precisavam ter corpos para depois haver vida, assim o pecador, hoje, do dia de hoje, precisa ter um coração de carne para responder aos estímulos do Espírito Santo. Então essa visão tem a ver conosco. Peraí, da mesma forma, como é que Deus vai trazer vida para esqueletos? Vai ser uma cena horrível, então precisa pelo menos haver corpos, é o processo. Pode até parecer que não resolve toda a questão, tá? Eram ossos secos, agora são corpos deitados sem vida, não tem espírito de vida, fôlego de vida. Não vivem, são cadáveres. Você pode até dizer ou pensar, pode não resolver a questão, mas se faz necessário. O segredo é não estagnar. O que isso remete para nós? Há muitas pessoas que eram ossos sequíssimos em seus pecados. Prostituição, vida boêmia, mentira, engano, vícios, maldade. Só que elas deixaram de ser ossos. Elas deixaram de ser ossos secos. E foi criado, né? Elas ouviram a pregação do evangelho e foi criado o quê? Tendões, carne, pele, e elas estão neste processo. O segredo é não estagnar. Para haver vida e para ser um humano completo, não pode ser vida sobre ossos, tem que ser vida sobre corpos. Corpos completos, com tendões, carne e pele. Algumas pessoas estão no processo e vão chegar a ter a plena vida do Espírito. Há outras que infelizmente estagnam. Como assim estagnam? São aquelas pessoas que você vê que ela não vai mais pra balada, não pega mais 3 numa balada, você tá entendendo? Não fala mais palavrão, não bebe, não fuma, mas ainda tem a natureza ruim, pecaminosa, não dá testemunho, não é luz na terra, não é sal na terra. Essas pessoas, elas tiveram uma mudança, elas ainda são cadáveres, estão deitadas, ou seja, houve uma mudança, não é tão horrendo de se olhar,
mas ainda são cadáveres sem vida. E as igrejas, infelizmente, estão com muitas pessoas assim. Houve uma mudança. Largou a bebida, largou a amante, largou o crime, largou o palavrão, largou a mentira. Só que não há uma transformação completa, elas estagnaram. Outros estão no processo. Mas o segredo é não estagnar. Perceba que depois dessa fase, que Deus cria corpos, é profetizado ao Espírito. E ao profetizar, o Espírito entrou naqueles corpos, naqueles cadáveres. E eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então, peraí, precisa ter o corpo. Precisa ter a mudança aparente, mas também precisa ter a vida. O cristão de hoje, que passa pelo processo regenerador do Espírito Santo, ele precisa sim ter uma mudança aparente. Mas essa mudança também tem que ser carregada de uma vida interior, uma comunhão com o Espírito Santo. A esperança de muitos hoje podem até estar acabada, a esperança de muitos, em relação às promessas que Deus tem para fazer, ou as promessas que Deus tem em sua vida. Podem estar até acabada. Pessoas dentro das igrejas, pessoas boas que creem em Deus, que têm um grande potencial, que o Espírito Santo quer fazer, mas elas estão desesperançosas. Elas estão como o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, que estava na Babilônia, e que Deus falava para o profeta Ezequiel: profetiza para esse povo que eu vou tirar eles das covas. Eu vou dar esperança para eles. Eu vou restituir eles para a terra deles. Hoje em dia, há muitas pessoas que estão sem esperança, até mesmo de ser salvo. É fácil você chegar numa igreja que tem ali 1000 pessoas e perguntar quem tem a certeza que será salvo. Há muitos que têm dúvida. Mas peraí, são pessoas que estão 4, 5, 10, 15 anos dentro da igreja e ainda há dúvida da sua salvação. Por quê? Porque eles não têm esperança que um dia voltarão para a terra da onde o Espírito deles veio. E o Espírito veio de Deus, e Deus é celestial. Estar no céu há de nos levar para a morada celestial. E há muitos que não têm esperança sobre isso. Não têm esperança da vitória do pecado, porque não é o que eles estão vivendo na realidade. Estagnaram. Eles tiveram uma mudança, mas ainda são corpos deitados sem vida. Mas a palavra do Senhor, o profeta obedeceu. Ele não profetizou o que ele queria falar. Ele falou o que Deus mandou ele falar. E as palavras que Deus mandou ele falar, assim como Deus criou o mundo e tudo que existe no poder da sua palavra, assim aqueles ossos criaram tendões, carne e pele e receberam um espírito de vida, ou seja, um fôlego de vida, porque era a palavra de Deus falando ali. Hoje as pessoas perdem a esperança e até sabem que Deus pode. Deus é poderoso para me livrar do pecado. Deus é poderoso para cumprir na minha vida, mas não acreditam que Ele fará em sua vida. Não acreditam que Deus fará na vida delas. Elas até sabem, crer que Deus é poderoso, mas não acreditam. Outros sabem que há poder maior, né? Elas sabem que há um poder maior que o pecado, mas não sentem esse poder dentro delas. Elas sabem, tem um poder mais forte que o pecado. Elas dizem com a boca, mas elas não sentem e se entregam. Porém, há um mistério nesta obra. E é sobre isso que eu quero que você guarde essa mensagem. Entenda algo. Ezequiel 37, do 1 ao 14, eu nem li com você todos esses 14 versículos, eu li algum, acho que do 11 ao 14, mas eu te contei o passo a passo que ocorre na visão. Mas perceba que há uma dinâmica, um mistério ali, que eu quero compartilhar com você. Primeiro, quem diz é Deus. Quem está dizendo é Deus. É Deus que, com a sua mão poderosa, toma o profeta Ezequiel na visão, leva ele num vale, faz ele rodear o vale, fala com ele. Quem está dizendo é Deus. Quem tem o controle ali da situação é o Senhor Deus. E é isso que você precisa lembrar. Quem tem o controle da situação da sua vida é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Ele não comunga dos pecados voluntários. Mas quem está no controle é Deus. Eu não estou aqui querendo trazer a ideia de que Deus sabe que você vai pecar e tá tudo bem, não. Eu estou dizendo para você, Ele não aprova nem o meu, nem o teu, nem o pecado de ninguém. Mas Ele ainda está no controle da situação. Porque é Ele quem está dizendo. E é Ele quem fará também. Esse é o mistério da obra, desta visão. Ele diz, eu farei. Isso é lindo. Por quê? Porque isso destrói toda a esperança que eu tenho nas minhas capacidades. E eu só preciso me lançar confiantemente, com muita fé, na guia do Espírito Santo para Ele fazer. Poxa, é a palavra dele.
Terceiro, ele usa a sua palavra e não de homem algum. Esse é o bom, porque o que faz aqueles ossos virarem corpos e aqueles corpos terem vida, o que faz não é a palavra do profeta Ezequiel, não foi o fato dele profetizar, foi a palavra que ele recebeu. A profecia que ele tinha que dar para aqueles corpos foi o próprio Deus que deu. E quando vem de Deus, vem vida. A palavra que eu trago hoje para você não é a palavra do pastor Benjamin Jr., não é a palavra do canal Podbem, não é a palavra de um pastor protestante, é a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. E declara sobre você, sobre a tua vida, a solução. Não desista. Tua esperança pode estar acabada. Tua esperança pode estar destruída, mas ele renova hoje a tua esperança. Ainda que você esteja não apenas um cadáver, mas você está tão morto em pecado que você se torna metaforicamente ou simbolicamente ossos secos, ainda que esteja enterrado, ele tem poder de abrir a cova e fazer você ressuscitar de lá. Ele tem poder, e ele fará isso mediante a sua palavra e ao poder do Espírito que Cristo deixou aqui conosco. E fará, por que ele fará? Ele diz, eu farei. E ele diz assim, farei para que saibam que eu sou o Senhor. Ele vai fazer porque Deus me ama. Não. Ele vai fazer porque Deus vai fazer porque eu sou um cristão. Olha o quanto eu trabalhei para o Senhor. Eu passei 10 anos da minha vida servindo ao Senhor, pregando, anunciando. Agora eu estou caído. Ele vai fazer porque Deus não vai perder todo este meu trabalho. Não é o teu trabalho. Ele vai fazer apenas para que eu, você e todos saibam que Ele é o Senhor. Isso é lindo. Por quê? Porque a motivação de Deus é Ele mesmo. E Deus é eterno. A sua motivação é eterna. Se Deus for motivado a fazer alguma coisa pelos meus méritos, hoje eu posso fazer alguma coisa que agrada. Mas até o fato de fazer alguma coisa que agrada é vago, porque as nossas justiças são como um trapo de imundícia perante ao que Deus sabe do que é justiça. Então não há nada que eu ou você faça que possa dar motivação para Deus fazer isso na nossa vida. Ele vai fazer apenas para que saibamos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Não perca a sua esperança. Ainda que você esteja no quesito pecado, como aquele vale de ossos secos, a palavra do Senhor declara vida sobre você. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei qual é a condição que você está. Não sei o momento que você está passando, no que você perdeu a sua esperança. Eu sei que o pecado arrasou a sua vida, mas hoje o Espírito Santo que Cristo enviou do Pai em favor de nós nesta terra, hoje ele toca no teu coração e aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa cair sobre você, cair dos teus olhos as vendas, para que você possa ver. Ouça hoje, ó ossos secos, a palavra do Senhor que diz que irá lhe ressuscitar. Não importa qual é a morte que apoderou da sua vida, qual é a morte que apoderou do seu viver. A palavra de Cristo Jesus, o evangelho de Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus lhe fará ressuscitar em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida e digo, ainda há esperança. Vale a pena acreditar, vale a pena confiar e vale a pena descansar no Deus Todo-Poderoso. Ele disse que vai fazer, Ele fará, só para que você saiba que Ele é Deus. É isso aí, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra abençoada, maravilhosa, que Deus coloca em nosso coração. Eu quero que você compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas. Você precisa compartilhar porque há muitos que precisam ouvir este recado. Há muitos que precisam estar atentos a tudo isso que o Espírito tem a falar. Tá bom? Eu aguardo vocês aqui às 10 horas da noite para juntos orarmos ao Senhor, falarmos com Deus, pedirmos a Ele a sua graça, a sua comunhão, a sua ajuda, o seu socorro. Deus tem bênçãos, milagres extraordinários para cada um de nós. Eu aguardo você às 10 da noite. E olha,
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é importante. A sua inscrição ajuda muito o canal a crescer, isso faz com que o conteúdo cresça e alcance mais pessoas. Eu me despeço de cada um de vocês, obrigado pela companhia, um beijo carinhoso, um abraço especial de quem te quer muito bem. Ressuscita, ó Vale de Ossos Secos. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro, bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.